Fala galera, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos onde eles estão disputando. É Copa do Brasil, é Brasileirão, é Sul-Americana, é Libertadores, é Primeira Liga, tem Carioca. Estou aqui dando a minha opinião, fazendo a nossa resenha, fazendo a nossa análise antes e após as partidas. Como eu falei nos outros vídeos, eu fiquei um tempo afastado aí por compromissos profissionais que eu gosto muito de fazer, amo o que faço, já estou com saudade do que eu fiz nesses 15 dias. Se Deus quiser, uma outra oportunidade aparecerá para mim exercer o que eu gosto de fazer profissionalmente. Aí tive que ficar esse tempo afastado, não vi jogos, não acompanhei noticiário, fiquei completamente, como minha filha fala, alone, fiquei completamente fora de tudo que estava acontecendo no meio do futebol, principalmente em relação aos cariocas. Voltei nesta rodada, na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, ou 20ª rodada na íntegra do Campeonato Brasileiro. Estou começando a me familiarizar de novo, ver as notícias que aconteceram com os cariocas e fazer a minha análise. Não fiz análise anteriormente dos jogos dessa rodada, só estou fazendo análise já com resultados em mãos. Desculpa. Nessa 20ª rodada, o último carioca a jogar foi o Fluminense, o tricolor dos Laranjeiras, esse mesmo tricolor do meu chefe Antônio Lima, e outro chefe, meu amigo Pimenta. Tamo junto, Pimenta, Lima, tamo junto. O Flusão jogou contra o Santos fora de casa e empatou em 0-0. Esse 0-0 foi injusto, porque foi um bom jogo, os dois times jogaram bem, poderia ter sido empate, mas com gols. A torcida que foi merecia ter visto o gol, porque foi um bom jogo. Primeiro tempo teve uma característica, segundo tempo outra característica, segundo tempo um pouquinho melhor, o jogo mais aberto. Mas foi empate, terminou em 0-0 o jogo, na qual poderia dar qualquer resultado. Poderia dar vitória do Santos, seria justo. Vitória do Fluminense, seria justo. Empate com gols, seria justo. O que não foi muito justo foi um empate sem gols pela quantidade de oportunidades que tiveram os dois times e pela qualidade do jogo. Bom, Fluminense jogou ali com o Scarpa de um lado, o Wellington Silva do outro e o Dourado. No primeiro tempo, o Wellington Silva não apareceu muito, o Dourado teve poucas oportunidades e o Scarpa é o centro, é a parte pensante do time do Fluminense. Porém, só ele estava fazendo isso. E o Santos acabou marcando. Então o Scarpa teve muita dificuldade no primeiro tempo, porque só ele estava armando. E o Fluminense teve que ter uma outra característica. Porque como o Santos não estava acelerando muito o jogo e não estava dando o contra-ataque, o Fluminense, quando pegava a bola, segurava a bola e tentava trabalhar essa bola. O que não é muito característica do time do Fluminense. O time do Fluminense é com velocidade. Porém, o Fluminense vai ter que mudar um pouquinho essa característica, porque tanto o Wellington Silva quanto o Marcos Júnior, quando jogam por ali, não tem a mesma característica do Richarlison. O Richarlison faz falta, ele é diferente, ele ajudava mais o Dourado ali na frente, ele fazia mais aquele papel de centroavante também, porque ele é alto, ele era mais alto. Tanto o Marcos Júnior quanto o Wellington Silva são mais baixos, então jogam mais pelas laterais e não tem a mesma função do Richarlison. Então ele tem que mudar um pouquinho. Primeiro tempo, o Fluminense não querendo dar muita chance para o Santos, o Santos também não querendo dar muita chance para o Santos. Achei, no todo, o Santos um pouquinho melhor, porque a qualidade técnica do Santos é pouco superior ao do Fluminense. E o Lucas Lima, que é o cérebro do time do Santos, ele acaba não tendo a mesma dificuldade do Scarpa, porque ele tem do lado dele no meio de campo outros jogadores que podem criar, que podem fazer esse trabalho de criação no meio de campo. No Fluminense não tem muito isso, porque o Wendel é mais de carregar a bola. O Orejuela
ele fica mais atrás, ele tenta fazer os lançamentos mais longos, mas não tem muito aquele poder de criação. O Marlon fica mais plantado, o Wellington Silva também não, e nem o Dourado. Então acaba esse poder de criação ficando com o Scarpa, ele acaba ficando sobrecarregado se o time colocar alguém em cima dele. Mas mesmo assim, o Scarpa tentou, gostei muito, tanto do Scarpa pelo lado do Fluminense, quanto do Lucas Lima do Santos. Como eu falei, o Santos é mais facilitado no meio de campo ali, porque o meio de campo cria mais do que o meio de campo do Fluminense. O Fluminense tentando segurar um pouquinho a bola e tentando fazer tabelas, principalmente com o Scarpa, e o Santos abrindo, tentando jogar nas costas dos laterais do Fluminense. Os dois times tiveram chances no primeiro tempo, chances reais de fazer gol. Não fizeram por quê? Excesso de zelo ou excesso de capricho. Tinha bola tanto para o Santos. Aconteceu isso com o Ricardo Oliveira, aconteceu com o Dourado, aconteceu com o Hendrick. Excesso de zelo. Se eles chutam logo, em vez de parar, amaciar a criança e tentar tocar, se eles chutam, eles poderiam ter aberto o placar. Tanto o Santos quanto o Fluminense. Jogo bom, um pouquinho mais truncado no primeiro tempo, mas um jogo bom onde poderia qualquer um dos dois ter aberto o placar. O jogo terminou no primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, jogo mais aberto. O Santos partindo mais para cima, dando espaço para o contra-ataque do Fluminense. E quando o Fluminense contra-atacava e porventura perdia a bola, quem partia no contra-ataque era o Santos. O tanto que aos 5, 6 minutos o Fluminense meteu uma bola na trave, onde o jogador do Fluminense passou pelo goleiro, esticou, passou pelo goleiro, dois zagueiros do Santos entraram para dentro do gol, ele tocou para tentar tirar de zagueiro, a bola beliscou na trave, o zagueiro do Santos saiu. Foi uma das melhores chances do Fluminense. O Santos teve oportunidade no contra-ataque, ficou o Santos, vira e mexe, 4 jogadores do Santos contra 3 do Fluminense. Aconteceu com o Fluminense também de estar com 4 jogadores contra 3 do Santos. Porém, aquele último passe é que ficou faltando para os dois times. Levando para o lado do meu trabalho. Eles pensaram nas opções, pensaram nas consequências, porém, na hora de atuar, acabou fazendo a escolha não mais correta. E por isso não saiu o gol. Mas jogo muito bom no segundo tempo, gostei mais do segundo tempo, jogo mais aberto. O Santos tocando mais a bola, trabalhando a bola, mas o Fluminense também trabalhava a bola. O Scarpa teve mais chance de participar do jogo, porque a marcação afrouxou um pouquinho nele. O Lucas do Fluminense, lateral, que eu não estava gostando em alguns jogos, subiu muito bem. O Wellington Silva, que no primeiro tempo eu não gostei muito, ele ficou muito paradão ali, ficou muito encaixado na marcação do Santos. No segundo tempo ele melhorou, ele participou mais do jogo, ele tentou. Não era um jogo para ser muito individualista, era mais para 1-2, toque rápido. O Wellington Silva ainda prende um pouquinho a bola. O Orejuela tentou alguns lançamentos longos, não conseguiu. O Scarpa nesses lançamentos longos, nessas viradas de bola, conseguia fazer um bom lançamento. O Santos mexendo muito ali, Lucas Lima, o Cittadini mexendo muito ali no meio de campo. Lucas Lima, no meio de campo, estava do lado esquerdo, do lado direito, tabelando. O Ricardo Oliveira saindo um pouquinho da área, tentando segurar a bola para os atacantes e para o meio de campo chegar. Um bom jogo. Pena que não saiu gol. Muita pena mesmo que não saiu gol, porque esse jogo merecia gol. Mesmo que tivesse sido empate como foi, mas não merecia o empate de 0-0. Um ponto para cada um não ajuda muito, eles continuam mais ou menos no mesmo patamar ali na tabela, mas para fechar a 20ª rodada, fechou a contento, fechou satisfatoriamente, foi esse jogo, poderia ter dado vitória para um dos dois, mas o Flusão honrou o Rio de Janeiro. Bom, não deu para o Flusão a vitória, mas fora de casa,
Um ponto é muito bom, é melhor um ponto do que nada. Se alguém tiver que reclamar do resultado, vai ser o Santos, porque jogando em casa tinha a obrigação de fazer os 3 pontos. E o Fluminense jogando fora de casa, conseguindo um ponto, é muito bom. No total do jogo, Santos um pouquinho melhor, porque o meio de campo do Santos é mais criativo que o meio de campo do Fluminense. Mas no geral, jogo muito parelho que poderia dar qualquer resultado. O resultado que aconteceu foi empate de 0-0, que poderia ter sido com gols, como eu falei, porque teve oportunidade os dois times para fazer. Agora, meus amigos, encerrou a 20ª rodada. Encerrou com o único carioca vencendo, o Botafogo, que eu falei, é o orgulho dos cariocas, é o Botafogo. Mesmo o Botafogo tendo patinado em algumas rodadas, o Botafogo patinou, porém, jogo de mata-mata, como é Libertadores, Copa do Brasil, e o brasileiro que não é de mata-mata, aí o Botafogo tem mais dificuldade. Mas mesmo assim, o Botafogo, pela organização, merece uma salva de palmas. Fluminense e Vasco empatou. O Vasco empatou em casa com o Palmeiras no finalzinho. Jogo do Vasco, mais ou menos, não gosto muito do estilo que o Vasco joga. Não gosto, mas talvez seja por causa das peças que o Vasco tem e por isso o Milton tem que colocar o Vasco jogando dessa maneira. Fluminense, bom jogo contra o Santos, muito bom jogo contra o Santos, poderia dar qualquer resultado, mas ele conseguiu um empate fora. E a decepção indiscutível é aquele amontoado que o Flamengo tem. O Flamengo dos 4 é o que tem o melhor elenco, tem jogadores com boa qualidade, porém, quando a tática não funciona, o técnico dificilmente vai dar jeito. Vai dar jeito num jogo ou de outro, mas do Flamengo falta tática. O Flamengo assumiu aí o colombiano. Ele já falou que vai ficar segunda e terça quebrando a cabeça para ver qual é o time que vai escalar para o meio de semana. Vai ter que quebrar muita cabeça. Pelo menos uma coisa ele falou de bom. Primeira coisa, eu tenho que acertar a defesa. Já enxergou mais do que o técnico anterior, que não conseguia enxergar isso. Se ele quiser arrumar a defesa, ele vai ter que barrar pelo menos os 2 ali. E que vocês sabem quem são os 2 que eu estou falando. Bom, saldo dos cariocas. 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Poderia ter sido melhor, mas não foi. Então vamos aguardar a próxima rodada do Brasileirão, 21ª rodada. Aí eu vou vir aqui fazer análise preliminar dos cariocas, dos seus jogos nessa 21ª rodada. Mas isso aí é papo para outro vídeo, para outra resenha. Então, meus amigos, compartilhem, curtam e inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. A próxima resenha vai ser sobre a Copa do Brasil. Jogão Botafogo e Flamengo, semifinal. Aguardem um vídeo. Um abraço, fui!